Hoje nós vamos falar de sistema respiratório, certo? Então, é essencial para a nossa sobrevivência, assim como todos os outros sistemas. E através do sistema respiratório que nós vamos realizar trocas gasosas, obter oxigênio e mandar gás carbônico para o meio externo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, então, existem alguns conceitos envolvidos nisso que a gente chama de respiração. Dentre eles, a ventilação. Então, quando a gente inspira o ar e ele vai da nossa narina, né, da nossa cavidade nasal até o nosso pulmão, a gente está realizando nesse caminho do ar esse processo chamado de ventilação. Então, é um processo físico no qual o ar percorre um caminho por entre órgãos, né, desde as fosas nasais ou cavidade nasal até o pulmão, e o diafragma está envolvido nesse movimento, os movimentos que a gente vai falar mais para frente. Difusão é mais ou menos a finalidade disso, né? Só que em alguns animais não existe, portanto, essa ventilação. Então, a difusão é a mesma função da ventilação em animais pequenos, em invertebrados, em que o ar simplesmente atravessa a parede do corpo deles, o oxigênio chega na corrente sanguínea através disso e o gás carbônico vai para o meio externo atravessando a parede do corpo. Então, essa difusão envolve menos órgãos, geralmente só a superfície corporal e os vasos sanguíneos ali. Vai mostrar como que é isso daqui a pouco. E a respiração, de fato, a respiração, né, é a respiração celular. O que importa no final de tudo isso, da gente colocar o oxigênio para dentro e realizar a difusão ou não, é que chegue o oxigênio nas células. E daí vai ocorrer o processo chamado de respiração celular, em que ocorrem reações químicas, e isso vai ser desencadeado pela ventilação e ou pela difusão. Galera, tem bastante conteúdo hoje, só que em um momento eu vou fazer um top 5 aí da hora da respiração. Então, se alguém quiser, nesse momento, sei lá, ir no banheiro, tomar água, jantar, mas é coisa de 2 minutos, sim, só para dar uma variada. Quando a gente fala de respiração, tem uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta, que existem dois tipos de respiração, a aeróbia e a anaeróbia. E eu já falei disso na aula. Quando a gente fala de respiração aeróbia, dá a impressão que é a que ocorre no ar, e anaeróbia, a que não envolve o ar. Só que, na verdade, se refere à presença ou não de oxigênio. Então, talvez fosse ideal chamar isso de respiração óxica e anóxica, mas o termo comumente utilizado é aeróbia e anaeróbia. Então, esse aeróbio se refere à presença de oxigênio e anaeróbio, esse AN, esse AN no começo é negação, ausência de, né? E se refere à ausência de oxigênio. Então, isso porque já contei essa história em uma aula lá no começo do ano, que há coisa de 2 bilhões de anos atrás não tinha tanto oxigênio no nosso planeta. Tipo, 2 bilhões de anos atrás, é muita coisa, não tinha tanto oxigênio na nossa atmosfera. E daí o que aconteceu foi que surgiram as cianobactérias, foram os primeiros organismos a realizar fotossíntese, primeiros organismos a obter energia através da luz solar. Pelo menos do que a gente conhece em grande escala, assim, foram os organismos que vieram realizar fotossíntese. E com a fotossíntese, um dos produtos da fotossíntese, vocês já ouviram falar, que não é exatamente verdadeiro isso, mas vocês já ouviram falar que a Amazônia é o pulmão do mundo? Porque a fotossíntese, ela libera oxigênio na atmosfera. Bom, no caso, as árvores, as plantas, elas reabsorvem esse oxigênio durante a noite, né, no processo de respiração também, mas algas e bactérias acabam mandando mais oxigênio para a atmosfera do que absorvendo oxigênio. Então não tinha oxigênio, realizava-se essa respiração anaeróbia, esse segundo tópico aqui, respiração anaeróbia. Então ocorre sem a presença de oxigênio
E desde que surgiu o oxigênio, passaram a se desenvolverem espécies, seres vivos, que realizavam respiração aeróbia, que é o processo que envolve a absorção de oxigênio. E morreu muita bactéria, muitos seres vivos foram extintos quando começou a aparecer oxigênio na atmosfera, porque basicamente eles não sabiam lidar com esse oxigênio e esse oxigênio era, portanto, tóxico para eles. Vocês estão entendendo? Acho que está um pouco maçante isso aqui, mas vai ficar melhor. Então, olhando só, o que a gente vai chegar nisso lá na frente, tá? Que o oxigênio chega até o alvéolo pulmonar, que é a extremidade do pulmão. Do alvéolo pulmonar, esse oxigênio passa para o sangue e vai passar para as células para ocorrer a respiração celular, obtenção de energia. Isso aqui não era para estar aqui. Será que eu não salvei um monte de coisa ou foi só isso? Não, tá, foi só isso. Não salvou? E aí, então, a gente precisa entender esse processo respiratório, né? Por que a gente respira? Ué, ô, Júlia, você está dizendo que você acha complicado lembrar esses dois tipos de respiração. Então, a respiração anaeróbia, esse AN é de quando tem um A ou um AN, um AN ou só um A no começo da palavra, é uma negação, né? Significa ausência de alguma coisa. Não pensa, lê esse AN e pense em não, tá? Não, pô, que chato. Então, a respiração aeróbia é a que tem ar com oxigênio e a anaeróbia é que tem ar, mas sem oxigênio. Ideal seria chamar de anóxica, que é o termo para ausente de oxigênio, mas é assim que é chamado, enfim. Então, esse processo respiratório ele evoluiu muito ao longo dos anos, ao longo de bilhões de anos, né, com desenvolvimento de adaptações, enfim. E o que a gente conhece de mais primitivo, de mais basal, de mais antigo na história evolutiva e que aparentemente é mais simples, é a chamada difusão simples, que é realizada em muitos invertebrados, a gente já falou isso ao longo do ano, em que o oxigênio atravessa a superfície corporal para entrar no corpo do organismo, para chegar até a corrente sanguínea, e o carbônico também atravessa a parede do corpo para ser eliminado para o meio externo. No ambiente aquático, a respiração branquial foi a melhor alternativa que foi encontrada. Então, grande maioria pensa em animal aquático que seja que não tenha que tenha se originado na água mesmo, né? Porque mamíferos aquáticos, golfinhos, répteis aquáticos respiram por pulmão ainda, mas peixes, invertebrados no ambiente aquático respiram por brânquias. E daí, ocupando esse ambiente terrestre, a melhor alternativa que foi encontrada foi a respiração pulmonar, foi o desenvolvimento desse mecanismo chamado de pulmão, com todos os órgãos que vão no caminho dele. Então, vamos conhecer o sistema respiratório humano. Se vocês ainda não conhecem, vamos ver quais são esses órgãos que compõem o sistema respiratório humano. São as fossas nasais ou cavidade nasal, enfim. As fossas nasais estão aqui, a cavidade nasal está um pouco mais profundo. Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. A gente vai falar mais ou menos um por um. A gente vai falar do caminho que o ar faz no nosso organismo. O ar, então, é inspirado na cavidade nasal, nas fossas nasais, na cavidade nasal, e ele vai percorrer o caminho até os alvéolos pulmonares, que são as extremidades finais, lá nas ramificações do pulmão. Começando, então, pela cavidade nasal, ou fossas nasais, o ar vai ser, isso é importante, qual que é a importância do nosso nariz, da cavidade nasal, das fossas nasais? É que ali, aqui dentro, o ar é filtrado, aquecido e umedecido. Então, nós temos células que liberam muco para auxiliar nessa filtração, nós temos pelos no nariz para auxiliar nessa filtração do ar, para evitar que a gente começar a fazer uma barreira já para partículas estranhas, para poeira, para organismos, enfim. O ar é aquecido, porque aconteceu, a anatomia proveu isso aí, e ele é umedecido, isso vai ser positivo para o fluxo dele também, né, está relacionado à saúde do nosso nariz também, a essa questão
os pelos da mucosa, né? Então, aqui, para dentro das narinas, nós temos as fossas nasais, ou cavidade nasal, certo? Está entendendo? Alguma pergunta? Galera, não fujam da aula, fiquem por aí, que vai ficar da hora, né? A gente vai fazer um negocinho da hora depois. Enfim, tentei dar uma variada na aula. O ar vai passar, então, pela faringe. Ele passou das fossas da cavidade nasal, ele vai passar pela faringe, e na faringe tem a divisão entre o sistema respiratório e o digestório. Então, como eu falei na aula passada, se vocês não viram, tem uma aula legalzinha gravada aí, tá bem bonita a aula, então dá uma olhada aí, por favor, tá da hora. E tem uma válvula, que é a epiglote, que ela vai controlar, né, fechamento ou abertura da laringe, porque se a gente estiver engolindo alimento, o alimento não deve ir para o sistema respiratório, ele tem que ir lá para o esôfago. Se a gente estiver inalando o ar vai passar da faringe para a laringe, certo? Então, essa cartilagem aqui, ela está envolvendo a região chamada de laringe. Essa parte marrom aqui é onde está a laringe. Passando da faringe para a laringe, o ar chega à traqueia, que é essa estrutura aqui toda, parece um monte de... parece uma minhoca muito louca, tá vendo? Ela é toda anelada aqui. Então, ali na traqueia tem uma bifurcação. Repara que aqui mais para baixo, na hora que está chegando no pulmão, essa traqueia bifurca, bifurcar 2, né? Ela se divide em 2, bi se refere a 2, a traqueia se divide em 2. Quando a traqueia se divide em 2, ela bifurca, começa a estrutura que a gente chama de brônquio. Então, nós temos um par de brônquio, né? Nós temos brônquios. A estrutura do brônquio já está localizada dentro do pulmão, porque o pulmão é um órgão, mas ele não é exatamente um órgão por onde o ar flui, né? Ele não é não é um caminho por onde o ar está passando, como é a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, né? Ele está envolvendo os brônquios e os bronquíolos. Então, brônquios já se encontram dentro do pulmão. Toda essa estrutura que vai se enraizar, que parece uma raiz, vocês estão vendo? Parece uma raiz, são os brônquios. Brônquios, então, se ramificam em brônquios menores, até que se formam bronquíolos. Através dos bronquíolos, o ar chega aos alvéolos pulmonares. Eu estou falando desses alvéolos pulmonares, e cadê? Nossa, mas que imagem também, né? Na hora que deu um zoom, ficou um pouco destruidinha. Ó, esquece esse monte de coisa que está escrito. O importante é esse zoom que está dando aqui na extremidade do bronquíolo, os bronquíolos que vieram dos brônquios, certo? A extremidade dos bronquíolos está dando um zoom e existem essas estruturas que parecem umas uvas albinas. Lembra um cacho de uva albino, que está totalmente branco nessa representação, pelo menos. São os alvéolos, sacos alveolares ou alvéolos pulmonares. E era para ter feito uma sobreposição aqui, mas tudo bem. Deixa eu arrumar isso, vai, rapidinho. Faz assim, ó. Ó o truque, galera. Aprenda a mexer com slides. Apareceu. Então, essa imagem foi a que eu usei lá atrás, partida em duas. Então, o ar passa pela cavidade nasal para faringe, da faringe para a laringe, depois para a traqueia, para os brônquios, bronquíolos, e vai chegar lá nos alvéolos pulmonares, aqui dentro do pulmão. Salve, Enzinho! Procurando conhecimento no YouTube. Busquem conhecimento, como disse o ET Bilu. Essa imagem, ela tem um negócio a mais que é muito importante para o nosso processo da respiração. Então, ela tem as mesmas coisas que lá atrás. Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia. Traqueia se ramifica em brônquios, que se ramificam, né, ela se bifurca em brônquios. Brônquios se ramificam em bronquíolos, lá tem os alvéolos, mas essa imagem está mostrando um detalhe muito importante, que é o diafragma. O diafragma é um músculo, e que a gente já falou há poucas aulas atrás, apesar que já faz um tempo,
que o diafragma é uma estrutura exclusiva de mamíferos. Galera, não se esqueçam disso, isso é muito importante. Somente os mamíferos têm esse músculo chamado de diafragma, que daqui a pouco eu vou explicar a importância dele. Mas a gente tem que entender mais algumas questões específicas do sistema respiratório, que é as vias aéreas. Vias aéreas são esses órgãos que formam o caminho do ar, certo? Então a gente tem vias aéreas superiores e inferiores. O médico fala muito disso quando você está com algum problema, está com uma gripe, e aí ele olha lá e fala assim: ah, não, mas não afetou as vias aéreas superiores, quer dizer, só afetou as vias aéreas superiores, não chegou aqui no pulmão, não afetou as vias aéreas inferiores. Vias aéreas, vias, né? Via um caminho que o ar percorre, são revestidas por uma estrutura chamada de epitélio mucociliar. Epitélio se refere a tecido, mais ou menos, assim, certo? E mucociliar, junção de duas palavras, muco e cílios, certo? Isso é um mecanismo purificador de ar, ou seja, a função do epitélio mucociliar é filtrar, reter partículas de poeira, bactérias, enfim, demais corpos estranhos. Aqui nessa imagem, roxinha aqui, vocês estão vendo o epitélio mucociliar, que é composto por 1. Células ciliadas e 2. Células produtoras de muco. Estão vendo essa estrutura aqui? Isso aqui é um núcleo. Então, tem outras coisas nessa célula, mas está marcado só um núcleo. Para você olhar e falar assim, nossa, é uma célula. Esse olhinho aqui é o núcleo dela. Então, essas são as células ciliadas e esse roxo mais forte, assim, são as que produzem muco. Essa produção de muco e esses cílios são, então, para filtrar, para reter partículas de poeira, enfim, corpos estranhos, sejam organismos vivos ou não, coisas que não são favoráveis para o nosso sistema respiratório. Outra coisa, outra estrutura para a nossa defesa do sistema respiratório são as partículas, né, que no caso, bom, são os macrófagos, mas as partículas que vão vencer essa barreira mucociliar, as partículas que ultrapassarem essa barreira ou essas células, elas são eliminadas por macrófagos. Macrófagos vão estar presentes nos alvéolos pulmonares e eles realizam fagocitose. Fago significa comer. E citose, bom, se refere à célula, então macrófagos são essas células que são capazes de comerem, de se livrarem, de destruírem, né, comerem, entre aspas, destruírem partículas indesejadas. Elas vão estar, portanto, nos alvéolos pulmonares. Por sinal, acho que agora a gente vai começar a falar dos alvéolos pulmonares. Antes, vejam, reparem aqui, isso aqui é uma representação de um macrófago. Tem outras representações, mas isso é uma representação. Galera, vocês têm alguma dúvida? Se tiver, deixa aí nos comentários. Agora tem esse nomezinho esquisito, hematose. Galera, hematose é um nome que foi dado e que tem que ser utilizado para o processo de trocas gasosas. Hematose nada mais é do que o processo de trocas gasosas, de trocar gases, mandar oxigênio para o meio externo e receber gás carbônico. Mandar oxigênio, receber oxigênio do meio externo e mandar gás carbônico para o meio externo, certo? Receber oxigênio para o nosso organismo e mandar gás carbônico para a atmosfera. Esse processo de trocas gasosas, ele ocorre, então, entre o sistema respiratório do organismo, no ambiente onde ele está, e ele ocorre através de difusão. No fim das contas, é só difusão, que vai ser realizada nos alvéolos pulmonares. Difusão é um tipo de transporte de substâncias em que o gás é transportado a favor do gradiente de concentração. Então, ele vai da onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, o oxigênio está mais concentrado no nosso vaso sanguíneo. Não, perdão. Ele está mais concentrado no nosso pulmão e ele vai para o vaso sanguíneo porque lá tem menos oxigênio. Isso é transporte a favor do gradiente de concentração, que a gente chama de difusão. É mais legal mostrar isso na sala de aula, com papeizinhos, eu tento fazer um esqueminha legal. Mas se vocês não entenderem isso, por favor, me chamem. Esse conceito de difusão é muito importante, é básico da biologia.
Nos animais pulmonares, então, nos animais que têm pulmão, essa difusão vai ser como? É a difusão do ar para os pulmões e o gás carbônico faz o processo contrário. Então, o oxigênio, O2, está vindo em direção aos pulmões para chegar aos vasos sanguíneos e o gás carbônico vai ser eliminado, né, no caminho oposto. Esse processo é análogo, ou seja, é semelhante nos animais com brânquias, que eu estou chamando aqui de branqueados. Os alvéolos pulmonares, portanto, que eu já falei um monte de vezes na aula, eles são importantes para a difusão. Eles que vão atuar para esse processo de difusão. Então, o que está acontecendo é que o ar passa e tem vasos sanguíneos com sangue rico em gás carbônico, que eles são marcados por azul, e quando os vasos sanguíneos estão ricos em oxigênio, eles são marcados por vermelho. Mas o que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que esses vasos sanguíneos são chamados, primeiro de tudo, anota isso, é importante, acorda galera, acorda, esses vasos sanguíneos são chamados de capilares. Onde está meu mouse aqui para baixo? Capilares. Vasos capilares tem o diâmetro deles é tão pequeno, eu nunca sei se eu posso chamar de diâmetro de pequeno ou curto, não sei, mas o diâmetro deles é tão pequeno, digamos assim, quanto o de um fio de cabelo, por isso eles são chamados de vasos capilares. Então, o gás carbônico que está sendo transportado pelas células sanguíneas, ele passa para o interior do alvéolo para ser levado para o meio externo, e o oxigênio, aqui vindo com a seta vermelha, ele atravessa o alvéolo pulmonar, ele atravessa a parede do alvéolo pulmonar e a parede do vaso sanguíneo para chegar na corrente sanguínea, nas células, nas hemácias, né, as células que vão transportar o oxigênio. Então, pensa na parede do seu quarto. É como se você atravessasse a parede do seu quarto e, no caso, para sair, o gás carbônico atravessa e para entrar é o oxigênio que atravessa. Então, seu quarto está totalmente fechado. Você precisa respirar. O oxigênio atravessa a parede do seu quarto. Estou fazendo uma comparação, tá? Ele atravessa a parede do seu quarto para chegar até a sua corrente sanguínea e o gás carbônico atravessa a parede do seu quarto para sair lá para fora, porque você não quer gás carbônico, ele não serve para você. E eu vou explicar no final da aula por que ele não serve para você. Fiquem até o final, que isso é muito importante. É química envolvida. Mas é a química, vamos tentar deixar mais simples, vamos ver se dá. Então, esse esqueminha que estava lá no começo, ele está representando isso. O oxigênio chega até o alvéolo pulmonar, ele atravessa a parede sanguínea, esse espaço em branco finge que ele é uma parede, tá? Ele atravessa a parede sanguínea, chega até o sangue, e ele atravessa a parede da célula também, para adentrar a célula. O gás carbônico vai fazer o caminho contrário, para do alvéolo ser eliminado por meio externo. E agora, acorda aí, galera. Acorda aí, nós temos o top 5 animais que são brabo na respiração. Então, eu espero que alguém esteja aí, porque eu preparei isso com muito carinho. Eu estudei para isso. Eu estudei para dar toda essa aula, na verdade. Bom, essa é a aranha d'água, também chamada em inglês com Diving Bell Spider. Significa alguma coisa tipo sino mergulhante, sino mergulhador, aranha do sino mergulhado, enfim. Essa aranha, ela faz tipo a Sandy, do Bob Esponja, sabe a Sandy do Bob Esponja, esquilo? Ela anda com uma coisa, igual os astronautas que tem que ficar com coisa, com capacete, né? Ela anda com tipo um capacete que ela faz. Ela usa a teia para fazer uma bolha de água. Então ela coloca ar dentro do lago. Ela vive a vida inteira debaixo da água. Ela vive a vida inteira num lago e ela faz um capacete que na verdade ela não usa na cabeça, ela usa no abdômen, que é onde está a bunda dela, enfim, ela usa na traseira dela, porque ela respira pela traseira e não pela cabeça. Mas ela precisa comer aqui dentro dessa bolha, porque ela vai comer com a... Nossa, eu tô apontando a tela do computador como se estivessem vendo, né?
Bom, e é isso. Ela faz esse capacete com uma bolha de água. E para comer, ela tem que levar a comida lá para dentro da bolha também. Então é isso. Ela é um animal que é muito brabo na respiração. Ela respira debaixo da água usando uma bolha como a Sandy o Sandy do Bob Esponja. O top 4 animal muito brabo na respiração. Essa tartaruga do lago Sinemes. Tem um nome lá. Tem um nome difícil. Essa tartaruga, ela respira pela cloaca. Vocês se lembram o que é cloaca? Cloaca é um orifício comum para a eliminação de fezes, urina e gametas. Fezes, urina e células reprodutivas, espermatozoides ou óvulo, enfim. No caso, sim. No caso, só de espermatozoide, enfim. E ela tem uma membrana na cloaca, que está mais entre a cloaca e o intestino ali, que vai ser capaz de absorver oxigênio e de realizar trocas gasosas. E ela aumenta muito a eficiência respiratória dela através disso. É isso, ela respira pela traseira, assim como a aranha, no caso, mas de formas diferentes. Top 3 animal muito brabo na respiração. Não lembro qual é esse. Ah, é a preguiça. O bicho preguiça, sim, pasmem. O bicho preguiça, ele fica muitas horas de cabeça para baixo. E como é possível ele fazer isso? Porque se você ficar muitas horas de cabeça para baixo, o seu sangue vai descer para sua cabeça, vai dar problema. Mas mais do que isso, o problema com o bicho preguiça seria que os órgãos todos dele, os órgãos do sistema digestório, eles iam começar a comprimir, a apertar o pulmão. Isso ia dar um problema muito louco. O pulmão ia romper, mano. Só que ela tem uma membrana que segura os órgãos ali tudo no lugar, uma membrana da costela que segura os órgãos tudo no lugar para que não comprima o pulmão dela e ela não morra sufocada, que o pulmão dela não exploda, sei lá. E você sabe por que a bicho preguiça tem essa coloração meio verde? Bicho preguiça tem algas crescendo no corpo dela. Sim, muito da hora. Top 2, animal muito bravo na respiração, é a baleia bicuda de Cuvier. Georges Cuvier era um naturalista francês e o nome dela foi dado em homenagem a ele, a baleia bicuda de Cuvier. Ela é simplesmente um dos top animal bravo. Eu fiz um negócio aleatório aqui, gente. Não tem critério de BBC, né, tipo geográfico nenhum. E ela é um dos animais mais bravos da respiração, simplesmente porque ela consegue ficar 3 horas e 42 minutos sem subir a superfície. Ela dá uma inspirada assim, ela puxa o ar e mergulha por 3 horas e 42 minutos. É muita coisa. Ah, e o top 1 sou eu, de certo, que não arrumei aula direito. Vocês já estão vendo o top 1. O top 1 é a piramboia. A piramboia ela é magnífica. Vocês estão vendo o que parece para vocês isso aí? Uma cobra? Não. É um peixe. Piramboia é um peixe pulmonado. Assim como, na verdade, outros peixes pulmonados. Ela não tem nada de que os outros não têm. Tem algumas coisas que os outros não têm, mas ela não tem nada demais assim, a respiração dela que as outras 6 espécies de peixe pulmonado na Oceania e na África não tem. Né? Mas a piramboia é um peixe brasileiro, né? É o único peixe pulmonado no Brasil. E eles têm pulmões. É isso, eles desenvolveram pulmão e é um momento do ano que eles passam por uma estação seca e daí eles conseguem respirar mesmo na ausência de água. Elas continuam precisando viver num barro, assim, numa lama. Elas vivem numa lama porque elas dependem de umidade, né? Senão o corpo desidrata muito, que a pele é bastante permeável. Mas elas têm pulmões. Isso é da hora. Agora, voltando para o conteúdo, e na verdade a gente está caminhando no fim da aula, então segura aí, por favor, que os movimentos respiratórios, né, os movimentos respiratórios podem ser um processo voluntário ou involuntário. Então, agora você está no processo voluntário de respiração.
você colocou a sua respiração no modo manual. Agora você está pensando para respirar, e isso é chato, desculpa por isso. Mas ele é involuntário porque ele é controlado pelo aumento da acidez sanguínea. Quando aumenta a acidez sanguínea, esse aumento da acidez é detectado por conta da alta concentração de CO2, na verdade, de um produto que vai ter da alta concentração de gás carbônico. Isso vai ter que ser detectado pelo bulbo, eu acho, aqui no cérebro. Não me lembro agora se é o bulbo, hein? Mas a gente revê isso aí na aula de sistema nervoso, quem sabe. E nos mamíferos existe uma estrutura chamada de diafragma, então a gente vai ver com o modelo humano, então a gente vai se basear nisso, né? Que é o músculo que separa a cavidade torácica, cavidade do tórax, da cavidade abdominal, certo? Dá para entender o que é tórax e abdômen, né? Então, essas duas cavidades são separadas pelo diafragma. Talvez eu tenha que levantar por causa da minha cachaça. E o diafragma, então, esse músculo controla os movimentos respiratórios. Existem dois movimentos respiratórios só, que é a inspiração, que é colocar o ar para dentro, e a expiração, de externo, colocar o ar para fora. Respirem 10 segundos, que eu vou... Minha cachorra não consegue mais subir o degrau, então eu preciso fazer isso por ela. Ô, Tiquinha! Tô de volta. Então, inspiração e expiração. Esses dois processos estão associados à contração e ao relaxamento do diafragma. Então tem um músculo, ó. Vocês estão me vendo? Não dá para saber exatamente como vai ser agora, né? Porque tem um delay. Ó, espero que esteja aparecendo certinho. Tem um músculo aqui, o diafragma. Quando a gente inspira, esse músculo contrai. Esse aumento do músculo, essa expansão do músculo é a contração. Vai por mim. Confia em mim que é isso mesmo. E a expiração, quando a gente libera o ar para o meio externo, esse músculo relaxa. Ó, fica de lado. Será que dá para ver melhor? Contração, o músculo diafragma contraiu. Expiração, o diafragma relaxou. Então, além do diafragma, os músculos intercostais, músculos que tem entre as costelas, também estão envolvidos, certo? Então, inspiração, o tórax expande, o diafragma contrai, expiração, o tórax diminui e o diafragma relaxa. Associado a isso tem movimento de músculos e das costelas, enfim. E tem esse esqueminha, vocês podem montar em casa, deve ter um vídeo aí do... Como é que chama aquele nóia? Brincadeira. Né? Não lembro o nome. Aquele cara que faz o tutorial, né? Deve ter vídeos tutoriais no YouTube aí. Dá um trabalho fazer, mas é da hora. Bem da hora. Para vocês construírem o seu pulmão artificial de garrafa PET e canudos e bexiga em casa. Então, o que acontece é que quando você puxa essa bexiga maior aqui embaixo, que ela representa o diafragma, o pulmão enche e quando você solta, o pulmão, que são essas bexigas lá dentro, né, esvazia. Isso já caiu no vestibular, um exercício. Quando eu estava prestando vestibular e eu tinha feito um seminário na escola sobre o sistema respiratório, bom, minha aula é basicamente seminário, o tema melhorado nas coisas só, e só esse ano que eu resolvi melhorar. Caiu no vestibular falando desse esquema e relacionando ao sistema respiratório. Então, infelizmente, eu não posso mostrar para vocês. Eu posso, mas eu teria que ter arrumado. E é legal mostrar na sala de aula, é muito legal. E, enfim, é isso aí. Bom, e esse é o esquema que estava lá atrás. Então, lembrem-se, é só pensar no seu próprio corpo. Quando vocês inspiram, o músculo, quando vocês inspiram, o diafragma contrai, né, porque o músculo aumentou. Quando vocês expiram, o músculo relaxa, ele volta para a posição normal dele
e respiram, relaxam. É isso. Acho que deu para entender, né? Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou chamem. Esse GIF, muito da hora, que eu tenho ele desde quando eu estava no ensino na escola, né? Ele mostra como que é um pulmão de gato isso aí. Aí os caras estão enchendo e esvaziando ele artificialmente, né? Então, olha como é que é o pulmão do gato. Enchendo e o pulmão do gato esvaziando. Isso vai estar associado a um outro músculo aqui abaixo, né? O diafragma contraindo e relaxando quando o pulmão esvazia. Beleza? Mas, para a gente terminar esse conteúdo, a gente precisa pensar um negócio importante, que é por que minha tela não está ficando cheia direito? Agora tá. O negócio importante é a questão química envolvida. Por que o vestibular da Unesp passou a ser mais interdisciplinar do que nunca no ano passado? Então, vocês têm que se atentar para a química relacionada à biologia, para a biologia relacionada à geografia, para a geografia relacionada à literatura, para a física relacionada com a filosofia e a física relacionada com a biologia e a biologia relacionada com a química. Estamos falando de biologia aqui, então a biologia relacionada com a química neste conteúdo aqui, ela está neste fato que para transportar o gás carbônico no nosso sangue, ele acaba reagindo com a água. Então a gente tem gás carbônico ali correndo no sangue, ele se junta com a hemácia e forma um complexo chamado carboxihemoglobina, mas basicamente vai ocorrer desse gás carbônico se juntar com a água, H2O, água, e forma ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele não vai ficar nesse estado de ácido carbônico. Ele não quer, o carbono não quer ficar nesse estado, eu não quero ser um ácido carbônico. Eu vou me separar de novo. Aí ele se dissocia, divide em dois, que são o íon H+, e o íon carbonato. Né? Dá a soma certinho, né? 2 hidrogênio, 1 carbono, 3 oxigênio. Aqui no começo a mesma coisa. Então, isso vai resultar, a presença de gás carbônico no nosso sangue vai resultar em íons H+, e HCO3. Esses íons H+, eles aumentam a acidez do sangue. O que está escrito aqui é tudo isso que eu estou falando, né? Então, o gás carbônico flui no sangue, ele, enfim, fora da hemoglobina na forma de íon carbonato, e isso vai sobrar íon H+, enquanto praticamente todo o oxigênio é transportado pela hemoglobina, porque o interessante é levar o oxigênio para as células. E no transporte da hemoglobina, que é um componente das hemácias, das células sanguíneas, vai formar a oxihemoglobina, oxigênio mais hemoglobina. Com esse H+, na nossa corrente sanguínea, no nosso líquido sangue, né, então, o que acontece? Quanto mais gás carbônico, maior a quantidade de H+, de íons H+. Isso vai resultar em um pH menor. pHs menores são mais ácidos. Quanto maior a quantidade de H+, menor é o pH. Ah, eu não vou ter tempo, vocês vão ficar muito cansados se eu quiser mostrar toda a questão do pH aqui. Mas quanto menor o pH, um pH 1 significa no pH 1 que tem mais H+ do que no pH 3, no pH 2. Quanto menor o valor do pH, maior a quantidade de H+ e mais ácido é esse líquido, esse meio, enfim. E se o pH for menor, o ritmo de respiração é maior, porque o nosso sistema nervoso vai captar esse pH do meio, ele vai perceber quanto está o pH do meio, e se o nosso sistema nervoso olhar e falar assim, nossa, está muito ácido isso aí, tem muito H+, a gente precisa aumentar o ritmo da respiração, né? O sistema nervoso vai mandar aumentar o ritmo da respiração, aumentando batimentos cardíacos, para mandar o gás carbônico embora. Menos gás carbônico, menos H+, o pH fica maior e um equilíbrio aí que seja ideal. Um equilíbrio.
sei se eu posso usar equilíbrio aqui, mas um ponto que seja ideal para nossa sobrevivência, porque a gente tem um pH ideal, uma faixa de pH ideal do sangue, que se muda muito disso, a gente morre. E essa é a minha mensagem final para vocês, certo? Esse aqui é um pulmão de uma pessoa saudável aqui, agora numa pessoa que usa drogas, uma pessoa saudável que usa drogas, um saxofone, uma pessoa que usa drogas, um saxofone, não, brincadeira. Um pulmão numa pessoa que usa drogas, um pulmão numa pessoa saudável. Então, comam salada, bebam água e reduzam o consumo de carne. Isso também faz mal para o nosso corpo e para a humanidade. O boi bombeiro é uma grande mentira.